Nihao, pessoas que sabem que Israel é uma base do imperialismo no Oriente Médio. Tudo bem com vocês? Durante a noite aí no Brasil, que era dia aqui na China, Israel atacou o Irã. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o ataque israelense realizado esta noite contra o Irã, o que foi atingido e qual foi a mensagem que Israel tentou transmitir a Teherã. E se ainda não está Conta pra inscrito nós. no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por lembrar, Marcelo. Gente, se inscreve no canal aí, tá? Pra vocês ficarem sabendo aí do que acontece aqui na China, tá? Ativa o membro, ativa o sininho, seja membro, ativa o membro, seja o sininho e vambora. Para compreendermos plenamente a magnitude do recente ataque de Israel ao Irã, precisamos entender as tensões históricas e estratégicas que alimentam essa rivalidade. Tem uma imagem, por enquanto, né? Vamos ver. Israel, como um Estado apoiado pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, sempre viu o programa nuclear e a expansão militar iraniana como ameaças diretas. Já o Irã, desde a Revolução Islâmica de 1979, posiciona-se como um antagonista ao que chama de imperialismo e mantém o seu discurso anti-Israel como parte da sua política externa e como uma ferramenta importante para legitimar a sua ditadura. Vamos lembrar aqui, né? Nos anos 50, a CIA dá o primeiro golpe da história deles, justamente no Irã, em cima de um cara que tinha sido eleito, só que o cara era contra toda a questão do imperialismo no Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio assim, uma bagunça, entre aspas, por causa de todo o petróleo que tem lá, desde a época que os ingleses acharam, e os Estados Unidos começam a estabelecer por lá, e eles transformam aquilo numa bagunça porque é mais fácil deles gerenciar. Então, isso é parte do problema, né? Não a questão do petróleo, mas o fato dos Estados Unidos e os imperialistas fazerem isso naquela região. E não é o Irã que pensa isso. É assim que é, né? Tudo aquilo lá era colônia, ou de França, ou Inglaterra, aí depois vem os Estados Unidos. Então não é o Irã que acha que é imperialismo, que tem imperialismo lá, né? Isso tem. E o próprio Biden, acho que nos anos 80, nos anos 90, falou que se não tivesse Israel, eles teriam que criar uma Israel no Oriente Médio para justamente, né, ter essa base lá, que o Mao Zedong falou a mesma coisa, que Israel é a base do imperialismo no Oriente Médio e Taiwan é a base do imperialismo na Ásia, que hoje a gente já sabe que tem Coreia do Sul, Japão, etc. Nas últimas décadas, o Irã fortaleceu alianças com grupos armados na região, como o Hezbollah no Líbano e grupos na faixa de Gaza. Esses grupos agem como extensões do poder iraniano no Oriente Médio, criando uma pressão constante sobre Israel e possibilitando ataques indiretos. Saltando agora para a madrugada entre os dias 25 e 26 de outubro de 2024, o que exatamente Israel fez em solo iraniano Ninguém e sabe. quais foram os alvos atingidos? Segundo dados coletados por diversas fontes e relatos oficiais das Forças de Defesa de Israel, Presta atenção, tá? Presta atenção. A fonte é o exército de Israel. a operação foi dividida em duas ondas de ataque, com o objetivo claro de minimizar a capacidade de resposta do Irã e neutralizar a sua capacidade de contra-ataque imediato. Daquilo que é possível avaliar até agora, a primeira etapa Um monte de foto de armamento aleatório, né? focou em neutralizar as defesas aéreas iranianas, com o propósito de garantir o Mais foto sucesso da aleatória. segunda onda. Essa estratégia não só abriu caminho para ataques a instalações sensíveis, mas também desestabilizou a capacidade de defesa do país. Tudo que ele está falando é o que o exército israelense falou, né? Vamos lembrar. Esse movimento demonstrou o nível de Olha os criminosos sofisticação de do guerra. planejamento militar israelense, que priorizou a eliminação Não. de ameaças diretas aos seus caças. Não. Vamos lá. Marcelo, vamos por partes aqui. Isso é o que eles falaram que eles fizeram. Até agora não tem prova de nada. Não? Isso já rolou tipo umas 10 horas atrás. Cadê vídeo? Cadê imagens? Cadê o Irã falando realmente? Foi atingido aqui, foi atingido lá? Não tem. Tanto não tem que ele está passando um monte de imagem aleatória aí de criminosos de guerra. Com as defesas aéreas iranianas comprometidas, a segunda onda visou bases baseado no exército de Israel, né? militares e centros de produção de mísseis e drones no Irã. Esses locais são considerados cruciais, não apenas para a segurança iraniana, mas também para o seu poder de influência regional.
A escolha desses alvos é estratégica, pois desestabiliza o fornecimento de armamento aos aliados iranianos, incluindo o Hezbollah e possivelmente a Rússia. É muito porta-voz da OTAN esse discurso aí, né? Ao afetar a capacidade de produção de drones e mísseis, Israel enfraquece diretamente a influência iraniana. Então, ele, de novo, né, Marcelo, vamos lá por partes. Ele está entendendo, ele está seguindo, né, o que o exército de Israel falou, que eles realmente atacaram essas bases de drones, e não só atacaram, eles tiveram sucesso no ataque, tá? Não só isso, eles tiveram sucesso no ataque. O ataque até agora a gente não tem um vídeo, não tem nada, né? Esses drones e mísseis são amplamente usados em conflitos na Síria, no Iraque e até mesmo em apoio à Rússia na guerra na Ucrânia. Mas é importante frisar que até o momento não há informações claras sobre a Aí, tá extensão vendo? dos danos causados pelo ataque israelense. Primeiro eu vou passar aqui 2 minutos falando, sendo porta-voz do exército de Israel, para depois dizer, olha, até agora a gente não sabe realmente qual que é a verdade. E assim, ele mencionou, né, que o Irã manda drones para a Rússia contra a guerra da Ucrânia lá e tal, mas assim, isso não pode. Os Estados Unidos mandar mais 130 milhões de dólares aí toda semana para o Zelensky, tudo certo. Né? A Ucrânia usar armamento da Europa, dos Estados Unidos, não tem problema. Um lado pode ser apoiado, o outro não pode. No entanto, o ataque serviu para transmitir uma forte mensagem ao Irã Que sobre as mensagem, cara? capacidades de inteligência e o alcance estratégico de Israel. Não. Ele falou ali antes, né, que até agora a gente não tem informações do tamanho do estrago, do ataque e tal, mas que serviu de mensagem. Não. Se o ataque não atingiu objetivo nenhum, se o ataque não destruiu nada comprometedor, como eu falei até agora, a gente não tem imagem de nada, isso já faz 10 horas, não transmite. Na verdade, a mensagem que transmite é que é só propaganda. Ao contrário do ataque iraniano contra Israel, que não envolveu aviões, mas apenas mísseis de longo alcance, o ataque israelense envolveu mais de 100 caças que entraram em território iraniano, contornaram as defesas aéreas do país e lançaram as suas bombas e mísseis, voltando em seguida em segurança para Israel. Eles tiveram que cruzar alguns espaços aéreos para chegar no Irã, né? Porque o Israel não é vizinho do Irã. Mas daí tudo certo, tudo certo, não tem problema. Israel pode atacar o Líbano, pode cometer genocídio na faixa de Gaza, pode atacar a Cisjordânia, pode atacar o Irã, pode atacar a Síria, não tem problema, é tudo no direito de se defender, sabe? Assim, tá tudo certo, Israel pode fazer o que eles quiserem, que não tem problema. Esse ataque mostrou para o Irã que Israel é capaz de contornar as defesas aéreas do país e atingir qualquer alvo bem protegido, incluindo a sua capital, Teherã. O Marcelo falou 30 segundos atrás, a gente não tem ainda informação do que realmente foi atingido nesse ataque e o tamanho do estrago, né? Mas Israel mostrou que pode. Mano, tu nem sabe, não tem um vídeo de avião voando em cima de Teherã. Não tem até agora, não tem um vídeo. É importante também frisar, daquilo que sabemos até agora, que nenhuma instalação ou centro de pesquisa nuclear iraniano foi atingido neste ataque. O objetivo disso pode ter sido de evitar um contra-ataque iraniano que poderia mergulhar o Oriente Médio em uma guerra aberta. Mas, lembrando que assim, Israel atacou a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, porque como eu falei, Israel pode tudo, né? E aí Irã foi lá e falou, não vai ficar assim, né? Porque vocês atacaram a nossa embaixada. Israel largou lá uma porrada de míssil em cima de... Desculpa, Irã largou uma porrada de cima de Israel. E aí Israel falou, não, mas peraí, isso aí também não pode ficar assim. Aí tem um monte de gente falando agora que Israel tá retaliando. Não tá retaliando. Israel atacou primeiro, cara. Sabe? Pelo amor de Deus. como a comunidade internacional está respondendo a esse ataque? Que comunidade e, especificamente, qual foi a posição dos Estados Unidos? Ah, claro, Lloyd Austin, secretário da Defesa dos Estados Unidos, reafirmou o compromisso do seu país com a segurança de Israel. Em uma declaração pública, Austin enfatizou o compromisso inabalável dos Estados Unidos em defender Israel contra ameaças do Irã e de organizações terroristas baseadas no Irã. É assim, né? Terrorista é o que os Estados Unidos acham que é, né? Eles têm uma lista, e eu não tô de sacanagem, existe uma lista de grupos terroristas. Essa lista é justamente para evitar, por exemplo, financiamento,
Que esses caras não podem movimentar dinheiro, e etc, né? As pessoas, e tem um monte de coisa aí, né? O cara não pode viajar, e aí países relacionados com esses grupos sofrem sanções e tal. E a gente vê isso, por exemplo, aqui na China, no movimento separatista do Turquestão do Leste, que é onde teve os ataques terroristas lá em Xinjiang e etc. Até acho que 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, esse movimento era um grupo terrorista. Aí os Estados Unidos embarcou nessa história de genocídio uigur, eles tiraram esse grupo da lista, por quê? Porque agora os Estados Unidos podem patrocinar esse grupo. Pode dar dinheiro, pode dar apoio, treinamento, pode levar os caras para os Estados Unidos para fazer treinamento. Então, é assim que funciona, né? Israel pode matar civil a rodo, mas terrorista só tem no Irã. Esse suporte explícito dos Estados Unidos a Israel traz várias implicações. Em primeiro lugar, fortalece a posição de Israel no Oriente Médio, garantindo que o país mantenha o seu poder de defesa. Só criminoso de guerra. Segundo, essa aliança se traduz em um recado para o Irã e para outros atores regionais. Qualquer ataque ou retaliação contra Israel pode envolver diretamente a máquina militar norte-americana. Que eles estão salivando para uma guerra gigante no Oriente Médio, né? Porque é só o que eles fazem, cara. É só o que eles fazem. E quem não sabe disso, né? Que se meter com Israel, os Estados Unidos vem na cola. Tem literalmente um porta-aviões dos Estados Unidos estacionado lá para evitar escalar, né? Na verdade, não é evitar escalar. Tipo, Israel pode atacar e os outros não podem se defender e atacar Israel de volta. Essa escalada no conflito entre Israel e Irã coloca uma pressão importante sobre os aliados ocidentais de Israel. Alguns analistas consideram que esse apoio americano pode provocar uma resposta mais agressiva do Irã, que poderia envolver ataques indiretos por meio de proxies no Líbano, Síria e Iêmen. Em uma resposta moderada, o primeiro-ministro britânico instou o Irã a não responder e pediu contenção de ambas as partes, apoiando o direito de Israel à autodefesa, mas temendo uma escalada. Tá vendo a maluquice que é isso aqui? Tá vendo a maluquice que é isso aqui? Israel ataca o Irã. Israel tem o direito de auto se defender. Se autodefender do quê? Mas o Irã não pode responder. Lembrando que Irã, né, era colônia inglesa, etc. Irã não pode se defender. Não pode. O Irã não pode atacar de volta. O Irã tem que aceitar esse ataque teórico, né? Como eu falei até agora, a gente só tem os porta-voz aí, né, do exército de Israel falando o que aconteceu. E Irã tem que aceitar de boa. Em uma posição rara, a Arábia Saudita condenou publicamente o ataque israelense, mesmo sendo um tradicional rival regional do Irã. Bando de lambe-saco dos Estados Unidos. Esse posicionamento saudita reflete uma preocupação com o possível aumento da instabilidade na região e coloca o esforço de paz entre a Arábia Saudita e Israel em risco. Quais são as consequências estratégicas e geopolíticas de um ataque dessa magnitude? E o que o futuro reserva para as relações entre Israel, Irã e o restante do Oriente Médio? Que magnitude de ataque que é, de novo, né? Ele mesmo falou lá atrás que a gente não sabe até agora o que foi atingido, o tamanho do estrago e tal. Não tem nada de magnitude, cara. Tudo que tu vai falar agora é só mandinar. O ataque contra a infraestrutura militar do Irã representa um impacto significativo para o equilíbrio de poder no Oriente Médio. O Irã perde momentaneamente a sua capacidade de projetar poder na região. Mano, perde da onde, cara? De novo, cadê a foto? Cadê o vídeo? Tudo que ele tá falando é só suposição. Ele deve ser aluno do professor Rock, né? Porque eles que gostam desse... Isso, se aquilo, se esse ataque realmente foi desse tamanho, né? E se as instalações realmente foram destruídas, aí talvez Irã, sabe? É só especulação. E, dependendo da dimensão dos estragos, poderá demorar semanas para voltar a ter a mesma capacidade de produção de mísseis e drones. Mas, volto a frisar, ainda não há indicações claras da dimensão dos danos causados pelo ataque israelense. Então, se hoje no mundo militar fosse mais honesto na mensagem deles, eles falaram isso desde o começo, sabe? Lá no começo do vídeo ele ia falar, olha, até agora, né, a gente está aguardando confirmações e tal, o que eu vou passar aqui são informações que veio do exército de Israel, como essa parte ele menciona, e assim, pá. Mas não, ele começa o vídeo falando
os porta-voz do exército de Israel. Ao demonstrar a sua capacidade de realizar ataques de alta precisão em espaço aéreo altamente controlado e Tá protegido, vendo? Israel fortalece a sua posição não só como potência militar, mas também como um aliado estratégico confiável dos Estados Unidos e da Europa. Países ocidentais, como mencionado, tendem a ver com bons olhos a destruição de armas iranianas que vêm sendo usadas na guerra na Ucrânia. Esse ataque também testa a aliança entre o Irã e a Rússia, já que muitos dos drones produzidos no De Irã novo? são fornecidos para o exército russo. A destruição dessas instalações representa um golpe indireto na capacidade russa na Ucrânia. Com a capacidade de produção militar comprometida, o Irã pode recorrer a ataques indiretos através de grupos aliados. As fronteiras de Israel com a Síria e o Líbano estão em alerta e qualquer Só movimento agora. dessas áreas pode resultar em uma resposta militar de Israel. Só agora eles estão em alerta. Israel está atacando o Líbano já há algumas semanas, a Síria já há não sei quantos anos, mas aí agora eles entraram em alerta. Aumentando o risco de um conflito em escala muito maior no Oriente Médio. O ataque de Israel ao Irã marca um momento de... Só tem 2 fotos desse ataque, né? E olha, assim, como eu falei, já tá rolando faz umas 10 horas, né, em teoria, né? E não tem nada em Twitter, não tem nada em lugar nenhum. Tem 2 fotos. Isso que, assim, o Marcelo, ele circula nesses grupos de Reddit, que a galera compartilha um monte de coisa e tal. Não só Reddit, né? Telegram e tal. 2 fotos. de transição no Mas cenário acabou com o geopolítico Irã. do Acabou Oriente com o Irã. Médio. Não só reafirma o poder militar israelense, como desafia o Irã e a sua rede de influência na região. Pior que tem vídeo dos iranianos zoando. Porque Israel tá largando toda essa propaganda aí na internet, essa mesma propaganda que o Marcelo tá repetindo. E aí tem vídeo dos iranianos zoando, assim, os iranianos nas sacadas, nos topos dos prédios. Tipo, cadê, né? Cadê? Cadê o ataque israelense que destruiu nossas coisas? Cadê? É um exemplo claro de como rivalidades regionais podem desencadear conflitos de consequências globais. Como as informações estão sendo atualizadas a todo momento, sigam o canal da Desirê Rugani no X e aqui no YouTube. Quem que é essa? Nem sei quem é essa. Ela vive em Israel e está sempre informando tudo em primeira mão. Ela é uma pessoa real? Não parece ser uma pessoa real. Silvio Santos era judeu. Veja como são feitos os ritos judeus para o velório. Sei lá que era mesmo. Vocês já vocês conseguem adivinhar quem é essa criança? Não perder tempo. Então, gente, é isso aí. É propaganda. Por enquanto, boa parte disso é propaganda do governo de Israel e ataque mesmo até agora a gente não viu resultado nenhum. Vamos ver, né? Vamos aguardar para ver se vai sair alguma coisa de imagem, se o governo do Irã vai confirmar alguma coisa, que até agora também não confirmou nada, e se o Irã vai respondendo.